Glória a Deus. Como todo mundo, irmãos, que veio à frente, deu um testemunho. Eu comecei nesse caminho da unidade em 2010. O Em Cristo começou em 2007. Nós celebramos o jubileu de 10 anos no ano passado. Como nós percebemos ali na palestra do Marion, esse mover de Deus começou fora do país e foi trazido a nós por irmãos da Itália, dos Estados Unidos, e nós temos viajado, nós, a equipe de serviço do Em Cristo, os Marion, a pastora Márcia, a esposa dele, tem irmãos agora nos Estados Unidos. Nós estamos tendo um evento agora lá na comunidade Aleluia, que é uma comunidade com a qual nós temos comunhão. Em breve nós vamos preparar, o Senhor vai preparar um meio de muitos de nós irmos lá conhecer. Nós estamos preparando um projeto de intercâmbio cristão, tanto para católicos quanto para evangélicos, irmãos. A comunidade Aleluia é uma comunidade no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, 3 horas de Atlanta, e ali católicos e evangélicos moram juntos há 45 anos já. E que construíram um bairro, venderam tudo o que tinham, construíram um bairro para viverem juntos, para morar juntos. Já estão na 3ª, 4ª geração, são fonte de vocações para todas as igrejas. Todos os pastores locais das igrejas evangélicas de Augusta, a cidade onde eles estão, são todos fruto da comunidade Aleluia. E mesmo metade do clero da igreja católica da diocese de Savannah, que é a diocese onde eles estão, são filhos de casais da comunidade Aleluia. Então, irmãos, aquele lugar tem sido transformado pela unidade dos cristãos. E ao longo desse caminho, irmãos, eu descobri que a unidade, ela só é possível se nós fizermos uma coisa que é óbvia, tão óbvia que pode passar despercebido: olhar para Deus. Olhar para Deus, adorar a Deus, é a solução para absolutamente tudo na vida do ser humano. Absolutamente tudo. Quando se tira os olhos dele, eu não sou transformado, as coisas ao meu redor não são transformadas. Então o que nós precisamos resgatar em nós, se nós queremos ser discípulos e promotores de unidade, não só unidade entre os cristãos, unidade, irmãos, de modo geral. Porque divisões são manifestações do pecado no homem. O Ifigênia e a Lu, que andam conosco já há algum tempo, hão de testemunhar junto comigo que nós andamos na nossa equipe de serviço já há alguns anos, e todas as vezes que surgiu algum tipo de mal-estar, desentendimento, foram sempre por outras razões que não de igreja. Nunca nós tivemos dissabores por causa de doutrina, dogmas, mas nós já tivemos dissabores por causa do jeito do irmão, por causa do modo dele falar, por causa do modo dele se expressar, por causa da imaturidade humana. E veja que na verdade é isso que causa divisões. Não são as coisas em que creio ou do modo como creio, mas o comportamento da pessoa é capaz de gerar divisões. Pode haver uma família inteira coesa de evangélicos ou de católicos, coesos na doutrina, profundamente divididos humanamente, profundamente divididos, porque não se falam, não se entendem. E de que vale ser a mesma fé no sentido de credo, quando não há um só e mesmo coração? Eu quero pregar aqui para os irmãos uma palavra que eu já tenho
pregado em alguns em Cristo, mas o Senhor mandou confirmação, usou de alguns irmãos, então eu não vou dizer grandes novidades para alguns, mas é importante nós lermos esse texto, e eu quero falar aqui com os irmãos sobre a realidade do pecado, a divisão e como o Senhor nos vai salvar, e como o Senhor nos está salvando. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, irmãos, está dentro de um bloco. O Evangelho de João, ele é dividido em 3 blocos, e esse bloco do meio, que é do capítulo 13 ao capítulo 19, é o testamento do Senhor. O Senhor está prestes a dar a vida, se reúne com os 12 no cenáculo, e foi tão impactante aquela última noite com o Senhor Jesus, que João gravou na sua alma 6 capítulos inteiros, e depois pôs por escrito da experiência da última noite. Aí nós vamos encontrar do 13 ao 19, do lava-pés à cruz, o que João testemunhou. Mas houve, num certo momento, como em toda a refeição, uma conversa, um diálogo, e o Senhor Jesus foi falando do reino, falando do Pai, foi fazendo despedidas, anunciando a sua paixão, dizendo que daria vida, que morreria, e o Senhor foi alentando os apóstolos, dizendo: vocês não se perturbem, não fiquem perturbados, não fiquem preocupados, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vós, quando estiver pronto eu virei e vos buscarei. E de repente, um dos discípulos, Tomé, no versículo 5, João 14, 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Então Filipe não entende. Como assim o Pai? Senhor, mostra-nos então o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceste. Veja que a pergunta de Filipe é: Senhor, onde está o Pai? Mostra-nos o Pai. E Jesus diz: não, mas há tanto tempo você está comigo e você não me conhece? Ora, mas afinal de contas, Filipe quer conhecer o Pai. A Jesus ele já conhece. Então Jesus vai explicar. Versículo 10. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. E aí, irmãos, vamos pular para o versículo 15. Jesus diz: se vocês me amarem, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Quem é esse Paráclito? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Irmãos, o Senhor Jesus veio para revelar a identidade de Deus a nós. Porque se a humanidade não conhecer a identidade de Deus, a humanidade não será restaurada das consequências do pecado. O pecado, irmãos, nada mais é do que um dano causado na humanidade, que tirou de nós a semelhança divina que nós possuíamos. A palavra diz em Gênesis 2, Deus os fez e os fez à sua imagem e semelhança. O Beto disse que fabrica imagens. Tem muitas imagens lá. Umas mais semelhantes à original, outras menos semelhantes. Uma imagem é a representação de algo. A semelhança é a igualdade maior ou menor àquilo que a imagem representa. Nós podemos ter uma escultura ou uma figura e de longe nós identificarmos.
Esses dias um rapaz lá na paróquia está aprendendo a pintar e fez um quadro, foi chegando na porta da igreja. Padre, eu vou aí para o senhor abençoar um quadro que eu fiz de Jesus, um Cristo Rei. Assim, é bonito, de longe parecia lindo. Quando veio se aproximando o quadro, eu disse, isso aí não é Jesus, é Adolf Hitler. Tinha um bigode sinistríssimo. E veja, de longe você reconhecia que era uma figura de Jesus, mas não tinha semelhança. Entenda, a imagem é aquilo que me permite saber a que remete a representação. Esta imagem representa Jesus. Há um padrão, há uma silhueta, há uma figura que me permite afirmar de que é a imagem. Mas não é porque ela é imagem deste ou daquele que ela tem semelhança àquilo que ela representa. Não era bela como seria uma representação de Jesus, conforme a minha imaginação ou conhecimento de outras imagens mais semelhantes do que aquela. Então veja, todo ser humano é imagem de Deus. Façamos, diz lá o texto em Gênesis capítulo 2, façamos o homem a imagem e semelhança. E desde o princípio, nos padres da igreja já liam esse texto à luz de Gênesis no capítulo 18, quando Abraão viu ao longe chegando 3 homens e ele se prostrou diante deles, reconhecendo que aqueles 3 homens eram visita de Deus. E ali, irmãos, a igreja sempre reconheceu desde o princípio que aqueles 3 homens eram os mesmos que entre si na eternidade dialogavam e diziam entre si, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não a minha, mas a nossa imagem e semelhança. E estes 3 seres foram até Abraão e eles abençoaram Abraão, eles foram o autor da promessa de descendência a Abraão ao dizerem, Sara tua esposa conceberá. Ela riu, fazendo chacota, não acreditando, e os 3 disseram, diz lá o texto, e eles disseram como que dissessem numa única voz, porque tu riste agora de Deus, ano que vem nós viremos aqui para rir de ti. E por isso o filho que nasceu dela, ao nascer, diz a palavra, Isaac nasceu, ao invés de chorar, riu da cara de Sara, como que dizendo, quem ri por último ri melhor. O cumprimento da promessa é mais belo do que recebê-la. E Isaac, que significa justamente o sorriso de Deus, era a prova de que Deus visitou Abraão naquelas 3 pessoas. E é justamente nisso que consiste a identidade de Deus. Deus é um único Deus, mas para ser um único Deus, ele não necessita ser uma única pessoa. Este é o Deus dos cristãos. Quando a sociedade se refere às grandes religiões do mundo, judaísmo, islamismo e cristianismo, elas dizem, são as 3 grandes religiões monoteístas, porque adoram um único Deus. E com isso meio que nos colocam no mesmo patamar. Mas eu devo dizer, irmãos, nós não estamos no mesmo patamar. Porque essas outras reconhecem que há uma unicidade em Deus, ou seja, um único Deus, mas não entendem que nessa unicidade, ou seja, neste único Deus, existe ainda uma unidade de 3 pessoas eternas, imutáveis, soberanas. E é este o nosso Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o ser humano perdeu a semelhança, diz lá a Escritura. Perdeu a semelhança com Deus. Somos ainda imagens, mas imagens quebradas, faltando pedaços. E se você revisitar o texto lá em Gênesis capítulo 3, quais foram as primeiras consequências do pecado no Éden? Divisão. Adão, por que fizeste isso? A mulher que tu me deste me fez pecar. Acusação. Apontar o dedo. Primeira consequência,
Acusação para todos os lados. Adão coloca a culpa em Eva e em Deus, a mulher. E que tu me deste, o Senhor não fez direito, podendo pegar mais costelas, quem sabe um dedo, mas não uma costela só, deu essa desgraça. Ela me tentou, Eva, por que fizeste isso? A serpente me enganou. E aqueles que tinham toda a culpa não assumiram nenhuma. Por isso Jesus é o novo Adão, que sem ter culpa alguma assumiu toda sobre si. O novo Adão, o novo homem. E ele veio, irmãos, justamente para restaurar em nós o conhecimento e a experiência da identidade de Deus. Porque ao nos fazer, Deus colocou em nós o dispositivo para a adoração. O que significa a adoração? A adoração é uma atividade da alma que gera em mim uma contemplação, uma admiração tal a algo que eu começo a incorporar em mim as feições daquilo que eu contemplo. Tamanha a admiração. Eu não sei se só eu percebi, mas andando nas ruas por esses dias, eu percebi um monte de molequinho com cabelo de miojo. Eu disse, eu já vi esse cabelo em algum lugar. Quando teve o último jogo do Brasil, eu lembrei, Neymar. Os moleques admiram tanto o jogador, admiram tanto, olham tanto, tem tanto como referência, que querem ser igual, querem ser iguais. Esse é o dispositivo humano de adoração. Nós temos necessidade de nos tornar cada vez mais semelhantes àquilo que admiramos. De tanto admirar, de tanto ouvir, eu começo a pegar o jeito, eu começo a pegar a maneira, eu começo a pegar as características. Irmão, se nós queremos restaurar unidade na humanidade, é necessário que eu pessoalmente adore a Deus, admire a Deus, e conhecendo a Deus, vendo que Deus é uma comunhão de pessoas, eu queira ser comunhão de pessoas. E aqui que está, eu não posso ser comunhão de pessoas sozinho, porque eu sou uma pessoa só. Enquanto Deus, embora seja um único Deus, é comunhão de pessoas. Que comunhão é essa? O Pai é o amante eterno, que ama o Filho, que é o amado eterno, com um amor que é o Espírito Santo. O Pai, o amante, o Filho, o amado, o Espírito, o amor. E sempre foi assim, antes de todos os tempos, antes que tudo existisse, antes de todos os séculos, sempre foi assim. Nunca houve um tempo em que o Filho não fosse o amado e o Espírito não fosse o amor. E desde toda a eternidade, os três vivem nesta comunhão de amor, numa recíproca doação. E o Filho, irmãos, é aquele verbo que nós ouvíamos ontem o reverendo Erni pregar para nós. Ele é o princípio, ele é a base. É como se a Trindade, num momento de plenitude, momento aqui no sentido figurado, porque não havia momento, não havia tempo, não havia sucessão de tempo, não havia noção de passar de instantes, mas um determinado instante na eternidade. O Pai olha para o Filho no Espírito Santo e diz, eu te amo de tal maneira que eu quero lhe presentear, porque alguém que ama quer presentear, alguém que ama quer dar um dom, alguém que ama quer dar algo de si, e o Pai já dava tanto de si a eternidade inteira, ou seja, o Espírito do Pai que ia para o Filho, e o Filho devolvia esse Espírito para o Pai, e o Pai em um determinado momento diz, não, eu quero dar algo mais. Tudo bem que vai ser algo que não é tão maravilhoso quanto o Espírito, mas também será dom. E o Pai com o Filho e o Espírito Santo se contraem e criam todas as coisas que há. E o universo é criado pelo Pai no Espírito para o Filho, diz a palavra em Romanos capítulo 8, tudo foi feito nele, por ele, para ele. E o Pai, olhando para o Filho, criou o universo, pensando no Filho. E o Filho foi o molde, o princípio, ou seja, a palavra moderadora e modeladora de todas as coisas. E quando o Pai criou o firmamento, fez o firmamento olhando e pensando no Filho. E quando fez a terra olhando e pensando
pensando no Filho. E quando fez você e a mim, nos fez olhando e pensando no Filho. E quando nós fazemos uma coisa pensando em alguém, aquela coisa adquire as feições, adquire também características daquilo em que eu estava pensando. Quando nós chegávamos em casa, depois da escola, eu e meu irmão, quando nós éramos menores, e a gente comia alguma coisa gostosa, eu lembro dessa frase, minha mãe dizia: nossa mãe, que delícia que tá. E ela dizia: eu fiz pensando em vocês. Porque ela tinha sabor nos filhos, é que a comida tinha sabor. Porque ela punha o sabor pensando naqueles que iriam comer. Então, quando o Pai nos fez, quando Deus nos fez, quando a Trindade nos fez, nós fomos feitos com o Pai, derramando o Espírito sobre o nada e tirando do nada coisas semelhantes ao Filho Eterno. Eu sou uma dessas, você é uma dessas, semelhantes. E um belo dia, infelizmente, o demônio, por inveja, subverteu todas as coisas, o pecado entrou no mundo, e aí a carta aos Hebreus evoca a nós um diálogo eterno que houve de novo entre as três pessoas na Trindade. O Filho olhou para o Pai no Espírito Santo e disse: Pai, tu fizeste todas as coisas por mim, para mim. E veja o que aconteceu: o diabo destruiu, Satanás destruiu, elas são minhas, essa humanidade é minha, estes homens são meus, o Senhor fez para mim. E o Pai diz: o que queres fazer? E o Filho diz: dai-me um corpo e eu descerei, e eu tomarei de volta o que é meu, e eu pegarei de volta o que é meu. Mas filho, veja no que eles se tornaram semelhantes ao filho da perdição, ao filho da iniquidade. Eles nos odeiam e odeiam-se entre si, se matam, se acusam. Adão acusou Eva, os filhos deles mataram um ao outro, e assim foi durante toda a história da humanidade. Eles se odeiam entre si, eles brigam entre si. Pai, dá-me um corpo e eu descerei, e eu revelarei a eles a nossa identidade, e eles verão, e eles sentirão, e eles perceberão que foram feitos para nós e por nós. Nos amarão, nos adorarão e se tornarão na terra semelhantes àquilo que nós somos na eternidade. Comunhão de pessoas. E o Filho veio e disse estas palavras, mas não só as disse, irmãos, revelou. Ele não veio falar de Deus apenas, ele é Deus entre nós, Deus conosco. E então, irmãos, quando o Espírito Santo é derramado, segundo a promessa que nós lemos no versículo 15, 16 e 17, em que ele diz: eu vos darei o Espírito da verdade. Ou seja, irmãos, o Espírito é aquela pessoa na Trindade que une pessoas divinas. O Espírito une o Pai ao Filho e o Filho ao Pai. Esta é a função mais primordial na eternidade de Deus, do Espírito Santo. É impossível que o Espírito Santo seja derramado entre pessoas e essas pessoas comecem a se separar. Se houver um derramamento do Espírito e não houver por consequência uma unidade, e não houver por consequência uma transformação do coração no homem à semelhança dos sentimentos de Deus, não chame isso de derramamento do Espírito Santo. O Filho eterno de Deus veio, nos olhou e viu que nós estávamos, segundo a carta aos Romanos, ainda nas trevas, nos nossos pecados, culpados de fato, e merecíamos sim castigo, e merecíamos sim condenação. E no entanto ele olha para nós e diz: não, mas eu criei, foram criados por mim e para mim, e eu vou amá-los ainda que eles não mereçam amor, porque amor não é algo que se tira de lá para cá, mas amor é algo que se dá daqui para lá. E eu dando amor daqui para lá, tomando a iniciativa de amar, então o outro fará com que brote dele amor por mim também. Eu vou para seduzi-lo, segundo dizia o profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Eu me deixei seduzir, e Jesus veio para seduzir a humanidade, atrair a humanidade de tal maneira que a humanidade desejasse ser como ele, e olhando para ele seria impossível não amar o que ele ama. E o que é que o Filho ama?
Desde toda a eternidade o Filho ama o Pai, com um amor que é o Espírito Santo. Então, irmãos, quando o Espírito Santo é derramado, ele começa a gerar em nós os sentimentos do Cristo. Sentimentos do Cristo. E aqui eu quero falar, irmãos, sobre os modos como deve se manifestar em nós a identidade da Trindade. Existem pecados, existem modos de se afastar de Deus, que são ofensas diretas a cada uma das pessoas da Trindade. O Senhor Jesus fala no Evangelho que há um pecado que não pode ser perdoado. O pecado contra o Espírito Santo, diz ele. Por que necessariamente o pecado contra o Espírito Santo? Por que o pecado contra o Pai não é um pecado sem perdão? Por que o pecado contra o Filho não é um pecado sem perdão, mas um pecado estritamente contra o Espírito Santo? Veja bem, irmãos, cada uma das pessoas da Trindade tem o que nós chamamos de atributo. Atributo. Ou seja, nós atribuímos àquela pessoa da Trindade uma faculdade, uma habilidade, vamos assim dizer, embora todas as três pessoas da Trindade tenham. Então, existem três atributos fundamentais de cada pessoa da Trindade. O Pai é o poder de Deus. Grave isso. O Pai é a força de Deus. Ué, o Filho não tem força? Tem. A força do Filho é o Pai. O Espírito não tem força? Sim, a força do Espírito é o Pai. É o Pai quem sopra o Espírito, portanto, o dinamiza, o dá força. O Pai é a força de Deus. O Filho, nós ouvimos ontem na pregação do Erni, é a palavra de Deus, aqui no sentido de o saber de Deus. A tradição da igreja inúmeras vezes dizia isso em alguns textos. O Filho eterno de Deus é a sabedoria encarnada. O Pai não tem sabedoria? Tem. A sabedoria do Pai é o Filho. E o Espírito não tem sabedoria? Sim, a sabedoria do Espírito é o Filho. Então o Pai é a força de Deus. E o Filho, o saber de Deus, o conhecer de Deus. Por isso é que o Filho deveria descer. Porque se o nosso pecado nada mais foi do que um desconhecimento da identidade de Deus, ora, somente o conhecer eterno poderia colocar em nós o conhecer da identidade de Deus. Porque o Filho é o conhecimento de Deus. O Filho é como o Pai se entende, como o Espírito se entende. Então o Filho veio, ele é o saber de Deus. E o Espírito, irmãos? O Espírito é o amor de Deus. Digamos que o Pai é o muque, o Filho é o cérebro e o Espírito é o sentimento. Inventei isso agora, tá? O Espírito é o afeto interior do eterno. O Espírito é o amor de Deus. Por isso, o Espírito ele tem características na Escritura muito próprias de um ser profundamente sentimental. Uma mulher. O Espírito não tem sexo, né? É Espírito. Mas veja como na Escritura, Paulo diz, não contristeis o Espírito, não magoeis o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é facilmente magoável. Uma mulher. Não, o Espírito Santo toda hora nos Atos dos Apóstolos aparece falando, exortando. O Espírito falou isso, o Espírito disse, o Espírito o tempo todo está falando uma mulher. É brincadeira, irmãos. O Espírito, veja como ele tem características afetivas. O Espírito é temperamental. Eu quero Filipe ali na margem do rio, e leva Filipe. Não quero mais, arrebata Filipe. Paulo diz inúmeras vezes, nós tentamos ir para tal lugar, o Espírito impediu. Fomos para outro, o Espírito impediu.
atitudes profundamente pessoais, que no Antigo Testamento não se ouvia. O Espírito era considerado no Antigo Testamento uma manifestação apenas de um vento, de um fogo, de um trovão, e de repente ele aparece como uma pessoa que fala, corrige, exorta, elege, escolhe, aconselha. Pessoa. E quando o Espírito vem, portanto, ele começa a gerar a revelação da identidade de Deus. Muito bem. O que seria então, portanto, um pecado contra o Pai? Já que existe um pecado contra o Espírito, então existe pecado contra o Pai e pecado contra o Filho. Ora, se o Pai é a força de Deus, um pecado contra o Pai é todo pecado que eu cometo por fraqueza. Fraqueza. Onde há pecado por fraqueza, é um pecado contra o Pai. Tem perdão? Tem, porque o problema é fraqueza. Veja, uma pessoa que esteja fraca por falta de alimento, não comeu, não bebeu, ao colocar alimento, automaticamente, veja, ao pôr alimento, ao derramar o alimento, automaticamente a força se faz. Não tem como comer e permanecer fraco. Veja, é absolutamente incompatível. Quando o recurso de força é dado, a força é gerada. A pessoa depois ela pode voltar ao mesmo pecado. Se o Pai der a força, ela pode voltar ao mesmo pecado, porém já não será por fraqueza, mas por maldade. Porque desejou de fato. Mas uma pessoa que peque por fraqueza, porque não tem a força de Deus, ou seja, não busca, não se alimenta, não busca a palavra, não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus, obviamente que estará fraca e obviamente que cairá. Este pecado, irmãos, é pecado, é um mal, mas ele é mais fácil de perdoar, porque o problema é a fraqueza. E o Pai, com bondade, derramando-se como força divina, ao fortalecer esta pessoa, ela poderá até ser tentada novamente na mesma ocasião. Porém, uma vez estando forte, ela tem condições de dizer não. E se não disser, é porque foi por pura obstinação, determinação no pecado. Então, veja que um pecado contra o Pai é um pecado que se comete por fraqueza. E o pecado contra o Filho? Pecado contra o Filho é o pecado, já que ele é o saber de Deus, o conhecer de Deus, a sabedoria de Deus. O pecado contra o Filho é o pecado que se comete por ignorância. Ignorância. Há quem peque, há quem faça o mal, mas acha que aquilo é um bem. Uma pessoa que frequente feitiçaria, bruxaria, leve lá o nome de todos os seus parentes, os seus familiares, olha, nós que conhecemos a revelação de Deus, sabemos que aquilo é um mal, mas ela, para ela está fazendo um bem. Na concepção dela, ela está fazendo um bem, ela está tentando ajudar, ela está buscando saúde, ela está buscando bem-estar, etc. Ora, esse pecado já não é por simples fraqueza, porque já é uma escolha deliberada que a pessoa faz, porém, ela não sabe o que faz. Por isso, ela ainda é digna de perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O próprio apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 9, se soubessem, não teriam crucificado o Rei da Glória. Se soubessem. Mas a glória estava escondida no Cristo. Não estava revelada como no Tabor. Se o Senhor tivesse descido do Tabor transfigurado do modo como estava no topo e descido da mesma maneira, jamais teriam crucificado, teriam se prostrado diante dele. Mas a glória estava escondida e por ignorância o crucificaram. Ora, a ignorância, irmão, se sana, se cura com revelação da verdade. Então, se uma pessoa quer pôr a mão na tomada, mas não sabe que a tomada está eletrizada, se ela pôr o dedo, ela vai ser eletrocutada, mas ela não pode ser culpada de ter posto o dedo lá, porque ela não sabia. Agora, uma vez que eu lhe digo, olha, não ponha o dedo ali, porque está eletrizada. Veja, uma vez que o saber te é comunicado, você não tem mais como alegar ignorância. Assim como a pessoa já fortalecida não pode alegar fraqueza, a pessoa
que é informada não pode alegar ignorância. Ela pode discordar, mas ela não pode alegar que não foi avisada. Veja, não tem como a palavra ser pregada e a pessoa dizer não ouvi. Não tem como, a não ser que seja surda. A gente prega em sinais, se precisar. Mas ela não pode alegar que não recebeu. Então veja, assim como não tem como a força ser dada e o objeto que recebe a força não pode alegar não ter sido fortalecido, também aquele que recebe a informação, o saber, não pode alegar que ignora. Agora, com o Espírito Santo, irmãos, é diferente. Veja porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão enquanto se permanece nele. O Espírito Santo é o amor de Deus. Amor. E o amor, quando é derramado, não pressupõe que já há amor para ser respondido. Você pode amar alguém uma vida inteira e a pessoa decidir que não quer te amar de volta. Veja, o amor dado não necessariamente terá resposta. É diferente de colocar a comida na barriga de alguém e a força necessariamente se fará. É diferente de eu lhe dar uma informação e você, porque já ouviu, não tem como dizer que não escutou. Não tem como não ter ouvido. Será que você já passou por essa experiência de ver que há tantas pessoas no mal, na ignorância, e elas não podem ser imputadas de culpa? E você pensar, meu Deus, se eu não tivesse conhecido a palavra, talvez a vida seria mais fácil, porque eu não saberia. Mas agora que eu já sei, não tem mais volta. Entende como você não pode mais pecar contra o Filho? Porque você já conhece. Não há mais como pecar contra o Filho, mas ainda há como pecar contra o Espírito Santo. Porque o amor é dado, o amor é derramado, mas o amor não se puxa de ninguém. Eu não posso colocar uma arma na cabeça do irmão e dizer, você me ame agora. Se você não me amar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Bom, pelo simples fato do ato de obrigação, você já não vai me amar. Já não vai me amar. Porque não se conquista amor assim. É perfeitamente possível que alguém receba todo o amor de Deus e não queira responder. E existem várias formas de pecar contra o Espírito Santo. A primeira delas, por exemplo, irmãos, é o desespero da salvação. É um pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa diz, não, eu pequei e fiz algo tão grave, que não há perdão para o que eu fiz. Tão grave que Deus não pode me perdoar. Olha, você pode derramar força, você pode pregar para ela, mas ela não está aberta à salvação com este argumento, porque ela transforma o pecado dela num ente superior ao próprio ato de salvação de Deus. E eu digo para ela, sim, se você se arrepender e crer, o Senhor pode te salvar. Não há salvação para mim, desespero. Se você crê que o teu pecado é maior do que a capacidade de Deus de te salvar, você bloqueia a salvação. Não porque Deus não possa salvar, mas porque você não tem as disposições interiores para receber. Pecado contra o Espírito Santo. Fechamento ao amor que Deus tem para te salvar. O outro oposto também é uma segunda forma de pecar contra o Espírito Santo. A presunção da salvação. Comunhão de pessoas, irmãos, quem não viver desta maneira vai ficar no deserto só e vai morrer de sede. Aprenda a reconhecer a voz de Deus, a presença de Deus, e aprenda a reconhecer os que são usados por Deus, e ande com essa gente, e ame essa gente, sem querer ser o que eles são, ou ter o que eles têm, porque você já tem o que eles têm, tendo a eles. Que sentido tem eu invejar o irmão, porque o irmão é evangelista, tem ousadia de ir na rua, de pegar os nóia?
de internar, de dar uma palavra. Louvado seja Deus. Se eu quero ver isso ser feito lá na minha cidade e eu não sei fazer, eu chamo o irmão vai lá fazer comigo. Eu preciso ter o dom dele. Se Deus quiser me dar, ele pode dar. Mas para que, irmãos, multiplicar desnecessariamente aquilo que Deus já tem dado? O irmão dizia para nós ontem à noite: Deus não desperdiça os seus moveres. Deus não desperdiça os seus moveres. E se eu vejo um irmão com aquele dom que eu sei que vai edificar a minha comunidade, eu vou chamá-lo. E ele vai pregar lá. E pouco me importa. Eu não vou poder pregar como ele. Eu não tenho a unção que Deus deu a ele. E se é aquela unção que vai edificar o meu povo, é ele quem tem de ir lá. Bendito é o Senhor. Então, irmão, nós vamos orar agora. E nós vamos pedir o dom da unidade, olhando para a identidade de Deus. Identidade de Deus. Quanto mais eu adorar, quanto mais eu trouxer Deus no pensamento, quanto mais eu trouxer Deus ao meu afeto, menos eu vou invejar a graça de Deus no outro, porque eu quero ver a graça de Deus cair, e a mim pouco importa onde ela caiu e a quem ela foi dada. E olha, irmãos, hoje em dia eu prefiro que o Senhor dê muito mais graça aos irmãos do que a mim, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu já tenho sido cobrado demais. Que você cresça, irmão, e que eu vá diminuindo um pouco, porque eu preciso beber muito mais do que dar água. E na verdade, irmãos, quanto mais nós queremos que os irmãos cresçam, mais o Senhor nos vai elevando, porque aquele que se humilha será exaltado, diz a palavra. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos adorar a Deus.